Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante as férias de vocês, que tenham descansado, né? Para a gente começar com bastante energia o nosso segundo semestre de aulas. Então, vamos lá iniciar a nossa primeira aula de ciências com o conteúdo de ligações químicas. Aqui temos algumas substâncias que iremos estudar. Vamos estudar as substâncias iônicas, substâncias moleculares e substâncias metálicas. São características das substâncias iônicas. Elas conduzem a corrente elétrica no estado líquido, mas nunca no estado sólido, certo? Tem temperaturas de fusão bastante altas. São exemplos de substâncias iônicas: o cloreto de lítio e o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. As características das substâncias moleculares: elas não conduzem corrente elétrica nos estados sólido e líquido e apresentam temperaturas de fusão mais baixas que as substâncias dos outros dois grupos. São exemplos de substâncias moleculares: o cloro, que é o Cl2, e H2O, que é a água, tá? As características das substâncias metálicas: elas conduzem corrente elétrica tanto no estado sólido quanto no estado líquido e têm temperaturas de fusão relativamente altas. São exemplos de substâncias metálicas: o alumínio e o ferro. Gases nobres e a regra do octeto. Todas as substâncias químicas são formadas por átomos de elementos químicos. Os cientistas observaram que a imensa maioria das substâncias conhecidas é formada por átomos combinados ou unidos. Às vezes, são átomos de um mesmo elemento que formam as substâncias simples, e às vezes são formados por elementos diferentes que formam as substâncias compostas. Dos milhões de substâncias conhecidas, sabe-se de apenas 6 nas quais existem átomos não combinados. Essas substâncias são o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. São gases presentes em pequena quantidade na atmosfera terrestre e formados por átomos não combinados dos elementos do grupo 18 da tabela periódica, que é representado pelo símbolo He, o hélio, Ne, o neônio, Ar, argônio, Kr, o criptônio, Xe, o xenônio e Rn, o radônio. E eles são conhecidos como o grupo dos gases nobres. Além disso, até hoje não foi descoberta sequer uma substância natural na qual átomos de gases nobres estejam combinados entre si, ou com átomos de outros elementos. Ou seja, eles não se combinam naturalmente, né? Nem entre si, entre os elementos que fazem parte do grupo dos gases nobres, e nem muito menos eles conseguem se combinar com outros elementos, certo? Todas essas observações forneceram aos cientistas pistas para esclarecer como os átomos se combinam. Já que a eletrosfera é a parte mais externa dos átomos e o núcleo é muito pequeno, parece razoável ser a eletrosfera que atua na combinação dos átomos. E já que os gases nobres não tendem a se combinar, tudo indica que possuir uma eletrosfera semelhante à de um gás nobre permite a um átomo estabilizar-se. Vamos tentar entender agora a regra do octeto.
Para entender como funcionam as ligações entre os átomos, é importante analisar a eletrosfera dos gases nobres. Veja a tabela ao lado, já que eles parecem ser a chave para entender a questão. Ao contrário de todos os outros elementos, os gases nobres apresentam a última camada contendo 8 elétrons, com exceção do hélio, na qual a sua última camada só comporta 2 elétrons. Tudo indica, portanto, que possuir 8 elétrons na última camada, ou 2 caso seja a camada K, que é no caso do hélio, faz com que o átomo fique estável, certo? Então, mais uma vez aqui, vamos observar os gases nobres. Veja, o hélio aqui ele só tem uma camada, camada K, então ele comporta somente 2 elétrons. Mas todos os outros elementos, eles têm na sua última camada de valência 8 elétrons. Com um raciocínio semelhante a esse, o cientista Newton Lewis propôs em 1916 uma teoria para explicar a ligação entre os átomos, que ficou conhecida como modelo do octeto de elétrons ou simplesmente regra do octeto. De acordo com a regra do octeto, um átomo estará estável quando sua última camada, que é a camada de valência, possuir 8 elétrons, ou 2, caso se trate da camada K. Os átomos não estáveis se unem uns aos outros a fim de adquirir essa configuração de estabilidade. No começo desse vídeo, a gente pode observar os tipos de substâncias que a gente vai estudar, que são as substâncias iônicas, as substâncias moleculares e as substâncias metálicas. Mas é importante deixar claro e esclarecer para vocês a diferença entre essas ligações químicas, A ligação iônica, ela se caracteriza por resultar da transferência de elétrons de um metal para um não metal. Já a ligação covalente resulta do compartilhamento de elétrons entre dois átomos não metálicos. Já a ligação metálica é a força atrativa que mantém metais puros unidos, tá? Tendo esclarecido as diferenças entre as ligações químicas, vamos aqui observar os exemplos de substâncias que eu trouxe para vocês verem. Então, temos aqui como exemplo de substância iônica o sal de cozinha, tá? O NaCl, que é o cloreto de sódio. No cloreto de sódio existem íons, tá? São átomos eletricamente carregados de sódio e de cloro unidos por ligação iônica, tá? Então, aqui é um exemplo de substância iônica, certo? Agora, como exemplo de substância molecular, a gente tem aqui a água, tá? Na água há átomos de hidrogênio e de oxigênio unidos por ligação covalente, formando moléculas. E como exemplo de substância metálica, a gente tem aqui a prata. Em um pedaço de prata, há muitos átomos de prata unidos por ligação metálica. Dentre as ligações químicas que já vimos um pouco hoje, iremos ainda nos aprofundar sobre as ligações iônicas, que é o tipo de ligação que se dá por meio da atração de íons de cargas opostas. Em geral, há um átomo que tende a ceder elétrons, constituindo o cátion, e outro que tende a receber os elétrons, que será o ânion. Como exemplo de ligação iônica, vamos aqui observar o caso do cloreto de sódio. Para que o sódio Na
atinja a sua estabilidade, ou seja, tenha 8 elétrons na última camada, é necessário que ele perca seu último elétron. Para que o mesmo aconteça com o cloro, é preciso que ele aumente em um número o seu número de elétrons na última camada, na camada de valência, certo? Ou seja, ele ganha um elétron e o sódio perdeu um. Quando isso acontece, forma-se os íons, pois o número de elétrons desses elementos fica diferente do número de prótons. Portanto, na ligação iônica, temos sempre uma transferência de elétrons. Aqui na imagem, a gente observa claramente a formação dos íons. A gente observa aqui o sódio com carga positiva, porque ele perdeu um elétron. E a gente observa aqui o íon cloro, né, com carga negativa, porque ele ganhou um elétron. Lembrando, gente, que os elétrons são cargas negativas. A nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida é só me procurar. Até a próxima aula!